Queridos, nós vamos ler segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo 16. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque não seguimos fábulas artificialmente compostas, quando vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Eu gostaria que os irmãos repetissem o finalzinho do texto no 3, quando Pedro diz assim: mas nós mesmos vimos a sua majestade, no 3, 1, 2, 3, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Amém. Queridos irmãos, nós lemos um texto da segunda carta do apóstolo São Pedro, que ela tem como autor o próprio apóstolo Pedro. Isso é o que está no capítulo 1, versículo 1 da carta, que diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que igualmente conosco alcançastes fé preciosa pela justiça do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Então, há aqui uma evidência interna de que o autor dessa carta é o apóstolo São Pedro, né? Essa carta, ela foi escrita, segundo a tradição cristã, entre os anos 65 e 67 depois de Cristo. Esta carta, ela está próxima da morte de Pedro, e nós vamos falar sobre isso. É pauta de Pedro a proximidade, a aproximação da sua morte, e ele morre no ano 68, segundo a tradição cristã, crucificado depois de uma determinação de Nero, com a cabeça para baixo. O lugar que Pedro escreveu essa carta é um lugar que não está explicitado, não está evidenciado no próprio texto da carta de forma assim tão clara, mas existem indícios que Pedro estivesse em Roma, porque ele escreve chamando Roma de a Grande Babilônia, e dá a ideia de que ele está no contexto de Roma e no contexto daquela cidade, que é a cidade de Roma, mas ele classifica como a cidade da Babilônia. Ele chama Roma de Babilônia dada a confusão, dada a idolatria, dada a imoralidade, dada a dissolução que havia em Roma. Então Pedro, ele está como pastor da igreja de Roma, escrevendo aos irmãos de Roma. Há alguns comentaristas que falam que Pedro, ele escreve essa carta da prisão. Ele compõe essa carta já estando preso, aguardando a sentença final de Nero, que vai desembocar na sua morte no ano 68. Seja preso ou seja livre, Pedro já está num processo de perseguição, e ele está no ambiente, ele está no contexto da cidade de Roma. Quando a gente pensa para quem Pedro destina a sua segunda carta, nós devemos lembrar que esta carta, ela tem os seus destinatários, aqueles que vão recebê-la, aqueles que vão ouvir a mensagem e acatar a mensagem que Pedro entrega aqui na segunda carta de Pedro. Estes irmãos são aqueles que estão referendados no versículo 1, quando Pedro fala que são os irmãos que alcançaram igualmente comigo uma fé preciosa. Então ele diz: eu estou endereçando essa carta a homens e mulheres que são irmãos junto comigo, igualmente comigo, que alcançaram uma fé. Que fé? Não uma fé idólatra, não uma fé pagã, não uma fé que é apenas baseada em crendices, mas uma fé que Pedro chama de uma fé preciosa. A fé em Cristo é uma fé preciosa, e ele destina aos irmãos de Roma e todos aqueles que estavam espalhados pelo mundo antigo, irmãos que
também conseguiram crer nessa fé preciosa. No capítulo 3, o versículo 1, Pedro vai dar uma outra evidência de quem são os destinatários dessa carta. E ele vai dizer que é aqueles que já desde o princípio foram nossos companheiros da fé. Ou seja, quando ele diz aqueles que já desde o princípio foram os nossos companheiros da fé, ele fala isso em 2 de Pedro 3:1, pode ser, eu acredito assim, que ele esteja remetendo àqueles irmãos que se espalharam pelo mundo antigo e que ele faz referência na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, quando ele fala que ele destina a primeira carta aos crentes da região do Ponto, da região da Galácia, da região da Capadócia, da região da Ásia e Bitínia e todo o mundo antigo. Ou seja, o que Pedro ressalta aqui é que são duas qualidades de pessoas que alcançaram e abraçaram uma fé preciosa, e pessoas que foram com ele companheiros e companheiras desde o princípio da fé. Muito bem, qual é o tema central dessa segunda carta de Pedro? O tema principal da carta é como o cristão mantém a sua fé. É claro que outros temas podem ser abordados, como por exemplo o crescimento e a maturidade, a santidade, a resistência aos falsos mestres, a guarda da esperança na volta de Cristo, em síntese. Mas eu quero tomar essa primeira parte que a carta de Pedro, essa segunda, ela fala sobre como o cristão consegue manter a sua fé. E é interessante que quando a gente olha para a segunda carta de Pedro, nós temos que pensar em qual é a ambiência que Pedro está compondo essa carta, qual é o contexto que Pedro está compondo a carta. E isso é muito importante, irmãos. A Bíblia fala, palavras do nosso próprio Senhor Jesus Cristo, que a boca fala o que o coração está cheio, e a pena escreve o que a circunstância nos impõe. Então é muito importante que a gente tente entender qual é o contexto, qual é a circunstância, qual é a situação que Pedro está. E o que nós podemos ver é que Pedro está num ambiente adverso, ele está num ambiente conflituoso, ele está enfrentando dificuldades complexas e seríssimas. E eu vou elencar aqui as marcas dessa ambiência tão difícil, tão adversa, tão complexa que Pedro está inserido. Em primeiro lugar, o Pedro deixa claro nessa carta que ele já está velho, ele sabe da sua idade. Olha o que diz o texto de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13, quando ele fala: eu considero justo que estou nesse tabernáculo e já vou me despedindo e despertando-vos, sabendo que a retirada do meu tabernáculo está próxima, assim como nosso Senhor Jesus Cristo me entregou. Farei todo o esforço para que depois da minha partida, a meu respeito, possais sempre lembrar coisas boas. 2 de Pedro 1, 13 a 15. Então ele está aqui já envelhecido, ele está com as cãs brancas, ele está aqui um indivíduo mais idoso, ele está aqui já com a idade avançada, ele está aqui no auge da sua etariedade, e com a etariedade vem os limites físicos, vem os limites mentais, vem os limites emocionais, vem a experiência, vem também um grande conhecimento, mas por outro lado, vem uma incapacidade de progredir, de crescer, de expandir. Pedro está num contexto de velhice, ele está num contexto de terceira idade, ele está num contexto aqui da melhor idade, ele está aqui já avançado em idade. E ele está tão avançado em idade que ele diz que já está próxima à deixada do seu tabernáculo. Essa linguagem é um eufemismo que Pedro está usando, que é para atenuar o impacto da mensagem, que é muito mais dura, quando ele diz: eu estou próximo da minha morte, eu estou próximo de falecer, eu estou sentindo a minha morte.
Essa semana eu tive que acompanhar uma situação de uma pessoa que às pressas me ligou dizendo: doutor, eu preciso que o senhor faça um serviço para mim. Eu disse: qual é o serviço? Ela disse: eu quero que o senhor vá nesse endereço, e o senhor pegue esse documento, e depois o senhor vai lá no cartório que eu preciso fazer um testamento. Por quê? Porque eu estou desenganado pelos médicos, eu estou muito próximo de partir, eu quero fazer um testamento para deixar a partilha de alguns bens. E aí eu tive que correr esses dias para buscar documento aqui ou acolá, para reunir para essa pessoa e entregar, para que ela pudesse então fazer ali um testamento, porque ela sente, os médicos já deram esse diagnóstico para ela, a família já tem visitado nesse sentido. Então nós sabemos quando estamos próximos da morte. E Pedro sabia. Pedro, ele fala: eu ainda estou tabernaculando entre vós, mas eu vou sair desse tabernáculo, esse templo, essa casa, essa morada, essa habitação, esse corpo, esse templo, ele vai ser esvaziado. Eu vou deixar isso. E aqui tem a ver com a sua idade avançada. Ele está com uma idade avançada. Agora Pedro não está só com a idade avançada. Em segundo lugar, ele está também em Roma. E Roma, eu já disse para os irmãos aqui, para Pedro é considerada uma Babilônia. E o que quer dizer esta Babilônia, que Pedro coloca o nome de Roma, o nome de Babilônia? Por quê? Porque Babilônia é o lugar da idolatria, Babilônia é o lugar da imoralidade sexual, Babilônia é o lugar da injustiça, Babilônia é o lugar de desprezo, de desdém, de indiferença para com Deus. Então ele se sente assim. Além disso, Babilônia é um lugar onde os servos de Deus se sentem no claustro. Quando a gente pensa na Babilônia, em Abraão, por exemplo, que viveu na região da Babilônia, que na época era chamada de Ur dos Caldeus, quando a gente pensa em Abraão, vivendo naquele território, a gente vê que o Abraão está vivendo num ambiente politeísta. Depois, quando a gente pensa nos judeus de Judá cativos na Babilônia, nós os vemos ali oprimidos, enclausurados, encarcerados. Babilônia não é coisa boa. Babilônia é lugar de orgulho, lugar de vaidade, lugar de arrogância, lugar de prepotência. Pedro está dizendo: eu estou aqui num lugar em que não há espaço para Deus, e nós somos pressionados, a igreja é pressionada, os salvos são pressionados, os cristãos são pressionados. Pedro está dizendo: eu estou em Babilônia. Agora é interessante que ele também estava sentindo e sabendo, que os cristãos estavam sendo perseguidos em Roma. Pedro está em Roma. E quem é o imperador de Roma nesse período aqui? É Nero. E os irmãos sabem muito bem que Nero e Domiciano foram os dois principais imperadores do primeiro século que mais perseguiram a igreja. O Domiciano, ele já é mais tardio no primeiro século, tanto que ele é o imperador da época de João. E o Domiciano, ele é tão mau que ele manda o João ser colocado, segundo a tradição cristã, não está na Bíblia isso, mas segundo a tradição cristã, num caldeirão de óleo para ser pururucado. O João, ele queria pururucar o João, e depois ele joga o João lá na ilha de Patmos, Um indivíduo malévolo, um indivíduo feroz, um indivíduo horrível. E o Nero? O Nero é tão mal quanto, é tão mal ou pior. O Nero mandou colocar fogo em 14 cidades romanas, e ele mandou colocar a culpa em quem? Ele mandou divulgar que a culpa era de quem? A culpa era dos cristãos. O Nero era mau, o Nero era perverso, o Nero era cruel, e Pedro está nesse ambiente. Ele vai falar, queridos irmãos, de muitos momentos dessa opressão romana, desse conflito romano. Os irmãos sabem muito bem que é no contexto de Pedro, nesse contexto de 2 Pedro, que o Nero, ele vai iniciar o Coliseu de Roma. E o Coliseu de Roma, ele foi construído, é claro, inicialmente, para ser uma arena de batalhas, uma arena teatral, uma arena de apresentações musicais, mas por trás tinha uma ideia. Nero queria, como o fez
queimar muitos cristãos, colocar cristãos para se tornarem alimentos de feras, de animais ferozes dentro do Coliseu. Foi Nero que construiu o Coliseu. É claro que o Nero não terminou o Coliseu, mas o Nero, ele começou o Coliseu, ele fez pré-inaugurações do Coliseu. E sabe qual é a pré-inauguração? Qual que é o cartaz? Qual que era o chamado de Nero para impactar a sociedade romana? Era que ali, naquele dia, homens iriam enfrentar feras. E quais eram esses homens? Esses homens, uma parte deles, eram homens cristãos, homens servos de Deus. Pedro está vendo a igreja entrincheirada, a igreja está apertada, a igreja está numa batalha terrível. É nesse contexto que Pedro está. Ele está com a sua pena, ele é um idoso, ele está com a sua pena numa cidade hostil, que ele chama de Babilônia. Ele está com a sua pena, e ele sabe que o imperador está rugindo como leão sobre ele. Ele está com a sua pena, e ele está respondendo um processo. Ele está com a sua pena, e o povo dele, os cristãos, estão debaixo do chicote de Roma. Inclusive Roma está lá construindo o Coliseu para que ali cristãos fossem mortos. E Paulo, os irmãos sabem bem que estava preso nesse período, porque Paulo chega em Roma no ano 64 e Paulo morre no ano 68. Então são os 4 anos desse ato temporal que Paulo está preso, e Pedro sabe que a cabeça dele está no fio da espada, e a cabeça do apóstolo São Paulo também está. É por isso que quando Pedro vai falar sobre Paulo, na segunda carta, ele fala de forma amena, ele fala de forma amigável, ele fala de forma respeitosa, porque ele sabe que mesmo no seu momento mais horrível, no seu momento mais causticante, Paulo não negou o Senhor. Paulo estava com a espada do império na sua garganta, Pedro estava com a espada do império na garganta, mas eles não negaram o Senhor. E aí Pedro, quando vai falar de Paulo, ele diz: irmãos, parem de criticar o irmão Paulo, irmãos. O irmão Paulo é um servo de Deus, ele está sofrendo também como nós, ele está levando essa carga, ele está levando o nome do Senhor com dignidade, ele está trabalhando. Muita gente tem deturpado o que ele tem dito, mas ele é um servo de Deus, autêntico, a legitimidade na sua fé, na sua moral e no seu caráter. Pedro ainda está em vias de ser crucificado, porque Pedro, diferente de Paulo, não tem o benefício de ser romano. Ele é judeu, Paulo é romano, então Paulo vai ser decapitado, a degola vai ser uma morte rápida. Agora Pedro não, Pedro sabe que lhe resta a crucificação, e aí ele está próximo, ele está no corredor da morte, ele está em vias de ser crucificado, e ser crucificado como o seu Senhor, com cravos nas mãos direitas, na mão esquerda, nos pés. Ele está ali para ser vilipendiado, e aí ele sabe de tudo isso. É nesse contexto que ele toma a sua pena. Além disso, ele enfrenta e ele percebe problemas internos na igreja, porque eu descrevi até agora dificuldades externas, mas Pedro também identificou nesta carta muitos problemas internos. Um dos problemas mais difíceis, quando ele escreve 2 de Pedro capítulo 2, ele fala sobre imoralidades que existiam dentro da igreja, como resultado da fala, como resultado da atuação de falsos profetas e falsos mestres que tinham uma vida dissoluta, indivíduos que não tinham compromisso com Deus, com a palavra de Deus, com a ética cristã, com os valores da fé, que andavam de casa em casa abusando das pessoas e fazendo coisas horríveis com as mulheres da igreja. Pedro está sabendo desse problema de moralidade dentro da igreja. Pedro também sabe de problemas com os falsos mestres que inserem heresias. No capítulo 2, versículo 1, ele fala: irmãos, Deus tem me feito perceber que tem no meio da igreja aí falsos mestres que estão inserindo heresias, e ele chama essas heresias de perdição. Ora, para ser uma heresia de perdição, tem que negar aqueles pontos que são cruciais à fé cristã, como por exemplo a trindade, como por exemplo a divindade de Cristo, como por exemplo a suficiência do sacrifício de Cristo. Ou seja, tem que mexer nas doutrinas fundamentais. As doutrinas fundamentais estavam sendo abaladas. Pedro está tratando também de problemas internos quando ele fala
de dificuldades financeiras, problemas econômicos que os irmãos enfrentam. Ele diz lá nos versículos 5 a 11 do capítulo 1, ele fala: irmãos, muitos irmãos estão passando necessidade, estão sem o que comer, estão passando aperto, estão passando por lutas financeiras, muitos irmãos estão carentes. Mas aí Pedro vai concluindo a sua carta, e ele vai falando que apesar de toda essa problemática, de todo esse contexto, ele se fortalece em Deus. Apesar de tudo isso, ele cresce em Deus. E apesar de tudo isso, ele tem voz, ele tem autoridade, ele tem esperança, ele tem ânimo para animar a igreja, para motivar a igreja. E aí a pergunta que nos vem é esta: como é que Pedro se fortalece? E como que Pedro consegue fortalecer os outros, mesmo estando no olho do furacão? Agora nós conhecemos lá o furacão, como é o nome do furacão? Melissa, não é isso? Furacão Melissa. E esses dias eu vi um vídeo interessante de um avião no olho do furacão. O furacão passou ali na região da Jamaica, trouxe muita desolação e muita destruição. Pedro está no olho do furacão, mas você não encontra aqui um indivíduo desanimado, um indivíduo de cabeça baixa, um indivíduo desesperançado, um indivíduo desalentado. Não! Você encontra um indivíduo que está passando pelos reveses mais densos, mas ele continua crendo em Deus, ele continua se fortalecendo em Deus, ele continua crescendo em Deus, ele continua fortalecendo as pessoas. Aí vem essa pergunta: o que é que Pedro, aleluias, fez? O que aconteceu com ele para que ele se mantivesse crendo, para que ele se mantivesse fiel, para que ele se mantivesse fortalecido em crescimento e fortalecendo os outros também? Em primeiro lugar, Pedro, quando ele está no olho do furacão, ele lembra-se de Jesus, e ele escreve aos irmãos, e ele diz: eu quero falar uma coisa sobre Jesus. Nessa luta que a gente está atravessando, nessas provas que nós estamos passando, eu quero lembrar de Jesus, e eu quero falar uma coisa sobre Jesus. E aí ele vai e diz: eu me fortaleço nisso, eu vi a majestade de Cristo Jesus, eu vi a majestade do nosso Senhor. Aqui no versículo 16, o Pedro vai falar de uma experiência pessoal. Ele vai falar de um testemunho ocular. Ele vai falar de uma vivência com o Senhor. E aí ele diz: eu vi a majestade de Cristo, o nosso Senhor. Eu não apenas ouvi, mas eu vi. Eu apenas não escutei de alguém testemunhando, mas eu vi a majestade do Senhor. Ele está falando que a experiência dele com Cristo, ao ver a majestade de Cristo, ele consegue ter força, ele consegue continuar crescendo, ele consegue animar e fortalecer os outros. A pergunta que nos vem é: em que momento Pedro viu a majestade de Cristo? Em que momento? Porque aqui no texto ele mesmo explica. Ele diz: eu subi no santo monte. E lá no santo monte, junto com o Tiago e com o João, nós dobramos os joelhos juntos com Jesus para que nós pudéssemos orar. E lá no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração, diante de mim, diante de João e diante de Tiago, o nosso Cristo Jesus, ele transfigurou-se diante de nós. O corruptível se revestiu da incorruptibilidade, o mortal da imortalidade, o transitório da eternidade. O Verbo de Deus manifestou a sua glória, e todos nós tivemos a oportunidade de ver a sua majestade. A sua majestade fez com que aquele monte tremesse. A sua majestade moveu os céus, e moveu a terra, e moveu a natureza, e moveu o mundo dos vivos e dos mortos. A sua majestade foi tão impactante naquele dia, que dos céus
duas figuras emblemáticas e extraordinárias, Elias, aleluias, e Moisés vieram falar com o nosso Senhor e confirmar que Ele é o cumprimento das profecias e das promessas de Deus de fato e de verdade. Outra coisa, eu ouvi naquele dia a voz de Deus que ecoou dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a Ele vocês devem ouvir. Pedro diz: tem hora que dá vontade de desanimar, tem hora que dá vontade de abandonar o barco, tem hora que dá vontade de cultuar a César e abandonar tudo isso, mas eu não posso esquecer a experiência que eu tive com o meu Senhor. Eu vi a sua majestade se revelou a mim. Eu não posso negar a experiência que eu tive com a sua glória, com a sua majestade, com o seu resplendor, com o seu encanto, aleluia, com a sua iluminação. Pedro está dizendo: eu vi a glória de Cristo, a glória do meu Salvador. Muita gente capitula na fé, muita gente cai na caminhada, muita gente deixa as lutas sucumbirem e massacrarem a fé, porque não tiveram ainda uma experiência de ver a majestade apoteótica, indescritível e maravilhosa de Jesus. Mas Jesus vai dar essa vivência para você, Jesus vai dar essa experiência para você, Jesus vai dar para você a oportunidade de ver a majestade dele. Agora é claro que Pedro está aqui falando do dia da transfiguração, mas nós podemos dizer que Pedro viu a majestade de Cristo em muitos outros momentos. Ele estava lá quando Jesus Cristo andou sobre o mar da Galileia. Ele estava lá quando os efeitos da lei da gravidade tiveram que respeitar o Senhor que criou a lei, criou os céus, criou a terra, e o mar não pôde, aleluias, tragá-lo. Ele estava lá, o Pedro estava lá quando Jesus levantou, limpando os olhos no mar da Galileia, num barquinho pequeno, e ele estendeu as suas mãos e disse: vento, aquieta-te, mar, acalme-se. Ele estava lá quando a majestade de Deus brilhou em Cristo Jesus. Pedro estava lá no dia que Jesus entrou. Somente Pedro, Tiago, João, Jairo, a mulher de Jairo e Jesus, somente estes entraram, e Jesus olhou para a menina morta e disse: Talita cumi, menina, a ti eu te digo, levanta-te. Ah, mas ela está morta. Mas aqui quem está falando é o autor da vida. Ele está morta, mas quem está falando é o Criador de tudo e de todas as coisas. Eu vi a sua majestade. Eu estava lá quando em Betânia, 4 dias o Lázaro morto, mas ele chegou na porta e disse: tira a pedra. Tiraram a pedra e ele liberou a sua palavra e ele disse: Lázaro, meu amigo, vem, eu vim te ver, vem. E ele veio, aleluia. Pedro diz: eu vi a majestade do nosso Senhor, aleluia. Deus vai dar experiência para você. Levante a sua mão, por gentileza. Cristo vai dar experiência para você, de você ver a majestade de Jesus. Oh, glória! Você já teve essa experiência de ver a majestade de Jesus? Alguma ação de Jesus? Algum milagre de Jesus? Alguma intervenção de Jesus? Alguma palavra de Jesus? Algum milagre, aleluias, do Senhor Jesus? O Senhor vai dar a oportunidade de você ver a sua majestade. Aleluia, glória a Deus. Pedro diz: eu vi a majestade do Senhor, e porque eu vi a majestade do Senhor, eu não posso parar a carreira, eu não posso me limitar por causa dessas lutas, eu tenho que continuar. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos: nada mais glorioso nessa terra do que um homem e uma mulher que viram a majestade de Cristo, que tiveram uma experiência marcante com Jesus. Qualquer coisa que tentar demover essa pessoa ficará frustrada. Qualquer coisa que tentar abalar essa pessoa, aleluia, sucumbirá. Por quê? E aí você diz: por que essa pessoa está tão firme? Porque ela teve uma experiência pessoal e gloriosa, viva e marcante com Jesus. Eu quero ver a majestade de Jesus. Quantos querem ver? Levante a mão. Oh glória, oh glória, oh glória. A majestade de Jesus nos dá força,
nos faz crescer e nos faz fortalecer os outros também. A gente vê a majestade quando Ele coloca pão na nossa mesa. A gente vê a majestade quando Ele coloca roupa sobre o nosso corpo. A gente vê a majestade quando Ele nos dá a salvação. A gente vê a majestade quando Ele nos cela com o Teu Espírito, quando Ele derrama sobre nós dons maravilhosos. Nós vemos a majestade de Jesus quando nós, que éramos destinatários da morte, do inferno, agora estamos recebendo o céu como herança. Isso é dada a majestade de Jesus. Nós vemos a majestade de Jesus quando nós podemos pregar e pessoas podem ser edificadas. Nós vemos a majestade de Jesus quando nós podemos cantar, aleluia, glória a Deus, e Ele para ouvir a nossa adoração, o nosso culto e o nosso louvor. Nós vemos a majestade de Jesus quando nós oramos e o enfermo é curado. Nós vemos a majestade de Jesus quando mesmo diante dos nossos lutos e das nossas agonias, Ele continua com a mão forte, com o braço forte, nos sustentando. A gente só pode dizer: eu estou aqui de pé porque eu vi a majestade de Jesus. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a tua face, levante a tua voz, abra sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Oracandarama, chorabacandarabai. Oracandoremana, chorabai. Pedro diz: eu não posso voltar atrás, eu não posso parar, porque eu vi a majestade, eu vi a beleza, eu vi o encanto, eu vi a grandeza, eu vi o esplendor de Jesus. Eu vivi coisas extraordinárias. Às vezes alguém fala assim: por que você é crente? Eu sou crente porque Jesus me marcou. E a experiência que eu tive com Jesus foi uma experiência, eu vou usar uma palavra aqui que eu gosto, inapagável. Inapagável, uma borracha, uma solvente no mundo capaz de diluir essa experiência. As artimanhas mais ardilosas de Satanás não são capazes de abalar essa nossa convicção. Uracandaramai. As lutas mais reindas e as batalhas mais sangrentas não são capazes de apagar da nossa consciência a experiência que o Senhor teve conosco. Eu vi a majestade e a majestade de Jesus. Bem-aventurados são os homens e as mulheres que tiveram essa experiência, porque nunca, aleluias, a fé, a semente do Evangelho será tomada de seus corações. Nunca, nunca e nunca. E em segundo lugar, por que Pedro consegue se fortalecer, crescer e fortalecer os outros? Nós já vamos concluir. Porque ele crê nas Escrituras Sagradas, ele crê na Palavra de Deus. Eu queria que, se fosse possível, é possível colocar o versículo de número 19, é possível colocar do capítulo 2, 2 de Pedro, e eu queria que você observasse essa expressão que Pedro usa aí. Versículo 19, coloca na arque, por favor, é possível? Usa esse texto da arque. Glória a Deus, aleluias. Aliás, 2 de Pedro 1,19, né? Falei 2, né? 1,19, perdão. Coloca aí, 1,19. 2 de Pedro 1,19, na arque. Aqui não aparece, né? 2 de Pedro 1,19. Ah, tá ali atrás? Ali tá 2 ali. Ah, travou ali, ó. Os orais, estende a mão para lá. Ah, lá na frente, pronto. Então vocês prestem atenção aqui. E temos muito firme. Veja que não é um homem volúvel, não. Muito firme. O que a gente tem muito firme? As palavras, ou a palavra dos profetas, a qual vocês bem fazeis em estar também atentos a elas, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia seja esclarecido e finalmente a estrela da alva apareça em nossos corações. Oh glória! Ele diz: eu creio muito e eu não deixo a minha fé abalar. Primeiro, porque eu vi a majestade do Senhor, e segundo, porque eu acredito na palavra dos profetas. Eu creio nas promessas de Deus, e eu creio que a nossa noite está muito escura. Ali fala de um ambiente entenebrecido, escuro.
Tem outra versão que fala de um ambiente escuro mesmo, ou entenebrecido mesmo, né? Aí, tenebroso mesmo. Aí ele fala assim: até que o dia amanheça. Ou seja, eu vou crendo nos profetas, mesmo durante a noite, mesmo durante as batalhas mais renhidas. Eu vou crendo nos profetas, e ele anima os irmãos, e eu quero que vocês creiam também, até que o Senhor resolva clarear o nosso dia, e até que a estrela da alva ilumine a nossa vida. Oh glória! Pedro, ele se fortalece, primeiro, na experiência que ele teve, vendo a majestade de Cristo, e em segundo, na confiança que ele tem nas promessas de Deus. Tem uma coisa que nos sustenta em pé, que não nos permite capitularmos no caminho, é quando nós olhamos para as promessas de Deus e confiamos nas promessas de Deus. Você tem confiado naquilo que Deus tem usado os profetas para falar? É claro que Pedro está se referindo aos profetas do Antigo Testamento, mas Pedro também está falando de profecias que foram produzidas em seus dias, que aquilo ia passar e que o dia iria chegar. E eu quero dizer para você que Deus tem levantado profetas para dizer: o dia vai clarear, a estrela da alva se levantará, o sol da justiça iluminará a sua vida. Então enche o seu coração de esperança, enche o seu coração de ânimo, enche o seu coração de boas perspectivas quanto ao futuro. Por quê? Porque você já tem visto a majestade de Cristo, e você tem as promessas e as palavras dos profetas de Deus sobre você. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Que Deus nos dê a oportunidade de termos uma experiência com Cristo, uma experiência, aleluias, que nos faça ver a majestade de Cristo, e que Deus não deixe morrer dentro de nós a nossa esperança, porque a palavra de Deus, a palavra dos profetas, as promessas de Deus estão vivas dentro de nós. Quem aqui é portador de promessa? Levante a mão. Oh glória! Lembre-se sempre, visite sempre essa gaveta das promessas de Deus. E quando você disser assim: poxa vida, eu não vou aguentar, você levante a sua cabeça e diga: eu vou sim, porque eu tenho visto a majestade de Cristo. E dois, eu tenho também promessas de Deus na minha vida. Domingo agora, um pastor nosso pregou lá na nossa sede, pastor Flávio, um amigo nosso, Flavinho, e ele contou uma experiência que eu não sabia, eu achei muito interessante a experiência dele. Ele disse que um dia ele foi naquela ponte que estava ali, que tem ali em Carapicuíba, né? E ele viu ali o rio Tietê, e ele sentiu o desejo de pular daquela ponte e se matar. E quando ele pensou, ele foi caminhando pela ponte, pensando em chegar no ponto mais alto, que é no meio da ponte, para que ele pudesse se jogar. Ele falou que ia pular com a mão para trás, para bater de cabeça e morrer na hora. Aí ele falou que estava assim, naquela situação, indo, e quando ele chegou bem no meio da ponte, uma voz falou no coração dele, ele falou: Flávio, lembra das promessas que eu tenho te feito, e eu tenho falado com você desde a sua mais tenra idade. Tem muita promessa que não se cumpriu. Você não quer viver as promessas que eu tenho dado a você? Aí ele falou que naquela hora ele caiu em choro, e ele prostrou-se ali no meio daquela ponte. Passou um homem, aleluias, e aquele homem deu um apoio para ele ali, e ele orou e chorou e clamou e voltou para casa. Aleluias, aleluias. Ele está trabalhando para que Deus cumpra as promessas dele. Você tem promessa, você é um portador de promessas. Se você tem promessa, não deixe as lutas, aleluias, triunfarem sobre você, te desanimarem, te desalentarem. Não! Levante-se e diga: eu sei quem eu vi, eu sei a experiência que eu tive, eu sei qual é a promessa que eu tenho, eu sei qual é a promessa que eu tenho. Você pode escolher um irmão aí para a gente orar juntos, em nome de Jesus. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Se você puder, dê a mão para esse irmão que está do seu lado aí, para a gente orar juntos, em nome de Jesus. Pai, nós pregamos a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes.
A tua palavra vai até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. E a tua palavra, Senhor, é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Nós pregamos a tua palavra, Senhor, que o nosso irmão Pedro estava, ó Deus eterno, num momento muito complexo, mas ele se lembrou que viu a tua glória. Revela a tua glória a nós, Senhor, nos dá experiências marcantes e extraordinárias. Ele se lembrou também da palavra firme dos profetas, e ele, Senhor, acreditou, aleluias, na palavra dos profetas. Senhor, nos leva a crer nas suas promessas, as promessas que o Senhor usa pregadores para nos fazer, as promessas que nós conseguimos receber do teu evangelho e da tua palavra, as promessas, Senhor, que o Senhor faz nos, ó Deus eterno, ao longo da nossa vida, desde a nossa mais tenra idade. Que cada um saia daqui crendo nas promessas, que o Senhor sopre agora, meu Deus, no interior dos teus filhos, na mente, no coração, na alma, no espírito, Senhor. Que o Senhor sopre para longe todo desânimo, toda tristeza, toda agonia, toda angústia, toda, ó Deus eterno, descredibilidade, toda incredulidade, Senhor, toda indiferença, toda apatia, Senhor, e que haja ânimo em nós, que nós saiamos daqui cantando, jubilosos, celebrando, enaltecendo, magnificando, reconhecendo o Senhor, reconhecendo a tua majestade, reconhecendo o teu nome, reconhecendo o teu poder, reconhecendo a tua suficiência, a tua superioridade, a tua centralidade. Nós te louvamos, ó Cristo, nós bendizemos o teu nome. Que cada um saia daqui, ó Deus, portando promessas extraordinárias, em nome de Jesus, amém.